Outro destaque que vem repercutindo lá no nosso portal Metrópolis nessa quarta-feira é a nova pesquisa Atlas Intel, que foi divulgada em parceria com a Bloomberg. O levantamento testou os cenários para o segundo turno da disputa presidencial de 2026 e mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera em todos eles. No principal confronto simulado contra o candidato do PL, Flávio Bolsonaro, o petista aparece com 49,2% das intenções de voto, enquanto o Flávio registra 42,9%. Brancos e nulos e indecisos somam 7,9%. A diferença entre os dois é de 6,3 pontos percentuais. A gente tem até a arte aqui que aparece para a gente. Já na pesquisa anterior, mostra ali, da mesma instituição, que foi realizada em junho, a vantagem do presidente Lula era de 6,5 pontos. A pesquisa da Atlas foi feita entre os dias 22 e 27 de julho, com 5.000 entrevistados, e tem margem de erro de 1 ponto percentual para mais ou para menos. E o seu nível de confiança é de 95% e ela foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral. O levantamento também testou simulações de segundo turno contra Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Renan Santos, além de Michele Bolsonaro e Jair Bolsonaro, com Lula liderando em todos os cenários. É importante a gente trazer esses números aqui para quem está nos acompanhando e eu vou querer já o comentário dos meus colegas. Vamos falar primeiro então, dessa vantagem que o presidente Lula aparece com o Flávio Bolsonaro, Lula com 49,2% e Flávio Bolsonaro com 42,9%. Eu vou começar, então, pelo Mano, sobre mais uma pesquisa eleitoral. A gente vai começar a destrinchar diversas pesquisas, que elas vão sair até outubro. Agora vem mostrando aí uma certa elevação, daquele teto que o presidente Lula tinha alcançado. E ali também mostra um número que, mesmo Flávio Bolsonaro em meio a crises, é um número bom de intenção de votos, né, Mano? Exatamente, Marília. Esse, ao que tudo indica, é o cenário do início da campanha eleitoral. A gente está falando, portanto, de um país polarizado, um país dividido, onde a rejeição aos candidatos chama até mais atenção do que aqueles que lideram esse cenário no começo da corrida. Por que eu digo isso? Porque são dois candidatos muito conhecidos, no caso do Flávio, mais conhecido pelo sobrenome do que pelo nome, mas claramente acaba estando nessa colocação por herança do seu pai. Então vira uma espécie de repetição do filme de 4 anos atrás, quando assistimos o embate entre Lula e Jair Bolsonaro. De lá para cá, não tivemos uma alteração tão consistente do eleitorado, dividido entre os que mais rejeitam o PT e os que mais rejeitam o bolsonarismo. E isso acaba se verificando também, porque nos outros cenários de segundo turno, o desempenho de Flávio Bolsonaro e dos demais candidatos à direita, no momento, não é tão diferente assim. Isso mostra que esse eleitor ele mais rejeita o Lula do que necessariamente abraça o Flávio. E, com isso, o que está posto é uma espécie de efeito gravitacional. Como o Flávio é o candidato que parte de um piso de intenção maior, ou seja, ele está consolidado como o mais competitivo a princípio, isso leva o eleitor antipetista a estacionar a sua intenção de voto naquele candidato que ele reconhece como o mais forte entre os antipetistas. Resta saber se, ao longo da campanha, o cenário de início vai ser mantido ou se os demais candidatos à direita vão conseguir convencer o eleitor de que seriam mais competitivos contra o presidente Lula num eventual segundo turno. E aí eles têm 2 desafios. O primeiro é se tornarem mais conhecidos do que o sobrenome Bolsonaro. O segundo é, com esse maior grau de conhecimento, explorarem a ideia de que, ao se tornarem conhecidos, não tiveram uma menção
da rejeição que Flávio Bolsonaro, que poderia torná-los mais competitivos num cenário de segundo turno. Mas é aquela história. Para chegar no segundo, tem que ficar bem posicionado no primeiro. E aí, só conseguindo derreter Flávio Bolsonaro, o que gera esse sentimento de indefinição. Até que ponto os candidatos à direita vão para cima do Flávio Bolsonaro ao longo dessa campanha ou se continuarão exclusivamente sentando fogo contra o atual presidente Lula para serem a encarnação do antipetismo. Pela convenção, pelo discurso que tivemos ao longo dos últimos dias, Zema aposta em ficar exclusivamente como antipetista. E aí isso não tem um espaço para diferenciação clara de Flávio Bolsonaro. Mas Ronaldo Caiado ensaia uma outra estratégia, uma estratégia em que também ataca Flávio. E aí é isso que anima a possibilidade de mudanças no cenário eleitoral ao longo dessa campanha. Resta saber se as críticas de Ronaldo Caiado vão surtir efeito e desgastar Flávio para que Caiado assuma a liderança dos candidatos da direita e se cacife num eventual segundo turno. O cenário hoje na pesquisa é esse. Flávio parte na frente, mas com bastante dificuldade de margem de crescimento, e Ronaldo Caiado olha para o cenário como uma oportunidade de tentar representar uma nova liderança no campo da direita. Antes da gente dar continuidade aqui na nossa análise, você que está nos acompanhando pela TV, nós vamos para um rápido comercial, voltamos já, mas no YouTube a gente segue aqui com todas as análises. Felipe, eu gostaria de trazer um cenário que a Atlas coloca